Transformados para transformar. Bem-vindo a mais um estudo Rabboni. Nesse curso estamos estudando a transformação na vida de cada discípulo de Jesus. No último vídeo nós terminamos de ver o grupo 2 e hoje vamos começar a estudar o grupo 1, o grupo mais próximo de Jesus. As Escrituras mostram eles com maior frequência ao lado de Jesus e nos momentos mais críticos, sendo que dentro desse grupo, os 3 primeiros formam um círculo ainda mais íntimo de Jesus. Esses 3 têm experiências exclusivas com ele. Eu vou listar agora 3 momentos onde só esses 3 estavam presentes. No Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, na cura da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, e no lugar de oração lá do Getsêmani, Marcos capítulo 14. Hoje vamos falar dos irmãos Tiago e João. A história deles se mistura, quase sempre estão juntos. Então eu vou começar falando sobre os dois e vou ressaltando os pontos específicos quando necessário. Como agora, sobre Tiago, é importante não confundir ele com outros 2 Tiagos do Novo Testamento. Tiago menor, que é filho de Alfeu, a gente já estudou sobre ele na aula 2 desse curso, e Tiago, irmão de Jesus, que foi o porta-voz do Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. Alguns estudiosos também indicam esse Tiago, irmão de Jesus, como o autor do livro que leva o seu nome. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu num barco com os empregados. Marcos capítulo 1, versículos 19 a 20. Zebedeu liberou os filhos para seguir Jesus. Eram menos 2 pescadores no seu negócio. Isso provavelmente teria um impacto para ele. Além disso, talvez ele tivesse planos para que seus filhos assumissem seu negócio no futuro. Mas Zebedeu, sendo o pai natural, nos dá uma lição sobre como deve ser exercida a paternidade espiritual. A paternidade espiritual não deve agir com base nos planos do pai ou do filho, mas contribuir para o plano de Deus na vida do filho. Tiago e João pareciam ser de uma família influente. Seu pai devia ter um negócio de pesca grande, já que podia empregar outros pescadores. Um outro ponto que mostra essa influência está no texto a seguir. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. João capítulo 18, versículos 15 a 16. Existem registros históricos de que Zebedeu era levita e tinha amizade com o sumo sacerdote. Então alguns estudiosos dizem que esse outro discípulo era João, irmão de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Tiago era o irmão mais velho, e a intensidade era uma característica de ambos. Jesus até chamou os dois de filhos do trovão. Isso parece ter a ver com o temperamento dos dois. Tem um texto que ilustra bem esse temperamento. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou, no semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 55. Judeus e samaritanos se odiavam. Existia uma rixa entre eles sobre o local de adoração. Era a época de celebração da Páscoa, e os samaritanos entendiam que a festa deveria ser celebrada no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Quando perceberam que Jesus e seus discípulos iriam para Jerusalém, os samaritanos queriam dificultar ao máximo a viagem e não oferecer hospedagem.
E daí qual foi a reação de Tiago e João? Se ofereceram para orar para que caísse fogo do céu sobre os samaritanos. Os dois queriam sentar num ponto mais alto, colocar sabor de mel para tocar e ficar assistindo a cidade pegar fogo. Não estava errado aqui o zelo e a indignação com a falta de honra a Jesus. Muito provavelmente, os dois estavam até agindo com base nas Escrituras, quando Elias também pediu fogo do céu. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 16. Eles devem ter se lembrado desse texto, até porque tudo aconteceu naquela mesma região. 2 tropas incineradas com fogo, diante da oração de Elias. Então, se Elias, um homem de Deus, fez isso no passado, também seria o correto agora. Mas não era. Elias tinha a missão de levar uma mensagem de julgamento sobre um reino cheio de injustiça e maldade, que estava ocupando o trono de Israel durante várias gerações. A mensagem de Jesus não era de julgamento, é uma mensagem de salvação. Por isso Jesus repreendeu os dois. Sua mensagem era de resgate. Jesus mostrou compaixão, misericórdia e graça com os perdidos. Mais tarde, nós vamos ver Filipe, o evangelista, visitando Samaria. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. Se a sugestão de Tiago e João tivesse sido atendida, muitos desses samaritanos não teriam sido salvos. Tiago e João eram muito parecidos, tinham o mesmo temperamento. Até agora nós já podemos ver 3 pontos que eles tinham em comum quando começaram a seguir Jesus: a intensidade, por isso eram chamados de filhos do trovão, o zelo pela verdade e também a falta de amor e compaixão com os perdidos. Agora vamos ver uma outra característica dos dois, a ambição. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37. Os dois estavam pedindo aqui uma posição de poder. Em outro momento, antes disso acontecer, Pedro havia perguntado o que seria deles, que abandonaram tudo para seguir Jesus. Jesus respondeu o seguinte: Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus, capítulo 19, versículo 28. Jesus já havia prometido aos 12 que se assentariam em tronos junto com ele para reinar, mas eles queriam garantir logo um lugar de destaque ao lado de Jesus, o que mostra a ambição dos dois. Então Jesus pergunta para os dois se eles estariam prontos para beber do mesmo cálice que ele. E os dois, claramente sem saber do que Jesus falava, cegos pela ambição, responderam que sim. Jesus falou: Ok, vocês vão beber desse cálice, mas quanto a se sentar ao meu lado, não compete a mim conceder. Esse pedido de Tiago e João acabou gerando conflito entre os apóstolos. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Marcos, capítulo 10, versículo 41. Esse assunto virou um tópico de discussão entre eles. Essa conversa de quem seria o maior apareceu até na última ceia. Lucas descreve isso no capítulo 22. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês,
Eu sou como quem serve. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. Jesus estava falando para todos: sigam o meu exemplo. No meio de vocês, eu sou como quem serve. Falando agora especificamente sobre Tiago, Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio e o único que tem sua morte registrada nas Escrituras. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Tiago morreu pela espada, provavelmente decapitado. Mas esse Herodes aí não é o mesmo que mandou decapitar João Batista. Era sobrinho dele, ou seja, essa era uma dinastia que perseguia os cristãos. O fato de Tiago ser o primeiro dos apóstolos a ser morto é significativo. Muito provável que a sua característica de intensidade foi aplicada na sua missão, e pará-lo acabou sendo prioridade para os opositores ao Evangelho. Sua intensidade, a serviço do reino e sob o controle do Espírito Santo, foi valiosa na proclamação do Evangelho. Temperamento não é problema para ninguém, se ele estiver submisso ao Espírito Santo. Nós temos características que precisam ser mudadas, mas também temos outras que precisam ser potencializadas pelo Espírito Santo e direcionadas para o propósito correto. Estudiosos dizem que ele atuou na Espanha. Tiago estava onde devia estar, na linha de frente, proclamando o reino de Deus com intensidade. Isso pode explicar o fato de Herodes ter escolhido Tiago como o primeiro alvo para combater o avanço do Evangelho. Existe um relato histórico sobre a morte de Tiago, feito por Clemente de Alexandria. Diz assim: aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir o seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Os dois foram levados juntos e, no caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: a paz seja contigo. Os dois foram decapitados ao mesmo tempo. O filho do trovão aprendeu a perdoar e exercer compaixão. O zelo e a intensidade de Tiago, temperados com amor, foram uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo. Ele gerou frutos até no momento da sua morte. Amor para perdoar e zelo e intensidade para morrer sem negar a verdade. Chegou a hora de falarmos mais especificamente de João, mas já passamos de 12 minutos e estamos na metade do roteiro. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar a parte final para a semana que vem. Deixe o seu like e ative o sininho para o YouTube te avisar quando sair a segunda parte. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.